tarde, boa noite, pessoal. Vocês estão bom? Espero que sim. Vamos aqui a mais uma leitura de um Salmos, Salmos 15, hino de número 15 do Inário de Salmos, ou Salmo capítulo 15. Tecendo alguns comentários antes da gente continuar, eu fiz uma pesquisazinha rápida aqui, né? Eu achei interessante fazer porque tem uma riqueza muito grande, apesar de serem apenas 5 versos que nós vamos ler. Alguns estudiosos sugerem que talvez Davi tenha escrito o Salmo 15 no contexto em que ele levou a Arca da Aliança para o Monte Sião em Jerusalém, em 2 Samuel 6. O Salmo 15 apresenta uma lista de qualidades que caracterizam a vida daqueles que já são salvos e andam de acordo com a vontade de Deus. Comecemos a leitura, Salmos 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A palavra tabernáculo significa que literalmente tenda e diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel antes da construção do templo em Jerusalém. O santo monte do qual o salmista também fala é o Monte Sião, onde a tenda foi colocada. A tenda foi colocada nos dias de Davi e onde posteriormente o templo foi construído. Então olha a importância do que é o santo monte, né? Onde foi colocada a tenda e onde depois também o templo foi construído, sendo o templo, né, já significando a conclusão de uma aliança, né? Porque a tenda ela andava pelos espaços e o templo é quando o Israel se assenta, toma conta do seu lugar, né? Através das conquistas de Moisés e depois através de seu sucessor e de seus sucessores ali. Então, ao questionar quem pode habitar no tabernáculo e morar no seu santo monte, Davi está se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com Deus. O tabernáculo era símbolo da habitação entre Deus, entre o seu povo escolhido. Era no tabernáculo que ficava a Arca da Aliança, onde Deus manifestava a sua glória de maneira especial. Olha a importância desse questionamento. Quem vai habitar o seu tabernáculo? Ou seja, onde manifesta a glória de Deus? Quem vai ficar lá? Será? Olha que coisa interessante. No verso 2 começa a descrever, começa a responder a pergunta. Porque quem vai habitar no tabernáculo, onde manifesta-se a glória de Deus, quem morará no seu santo monte, ou seja, ali onde foi construído o tabernáculo e onde foi construído o templo. E aí ele começa a caracterizar quem é esse tipo de gente. Olha que interessante o verso 2. Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Ele não tem duas caras, não é chapéu de 2 bicos, né? Como Pedro em algum momento foi lá e Paulo repreendeu na cara, né? Mas depois ele se consertou. Mas a questão é que nós quantas vezes falamos coisas da boca para fora, essa expressão que a gente usa, né? Então ele fala verazmente, com veracidade, não há falsidade, segundo o seu coração, segundo aquilo que ele acredita. Então não quer dizer que ele em algum momento possa falhar no que fala, porque ele pode estar crendo em alguma coisa que disseram para ele e essa coisa estar errada, mas ele não está falhando com o seu coração, certo? Ele não está se enganando. Verso 3, aquele que não difama com a sua língua. É muito fácil, principalmente quando alguém te prejudica de alguma forma, né? Meter-lhe a língua, isso é complicado, né? Ou então não perde a oportunidade de falar mal de alguém ou de fazer parte de um grupo que fala mal de alguém. Ei! Uma dica para você, tá? A pessoa que gosta de ouvir de você aquilo que você fala mal de alguém, também gosta de ir para esse alguém ou para outra pessoa tecer comentários maliciosos a seu respeito. Não dissemine coisas que você sabe que podem prejudicar a imagem de alguém.
Se você não faz parte nem do problema, nem da solução, não deve fazer parte ou estar a par do assunto. Tá certo? Combinado aqui? Fechamos entre nós? Seguimos. Então, aquele que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo. Ele não faz mal, só faz bem. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, além de não fazer mal, ele protege. Peraí, meu filho, você está fazendo isso com ele por quê? Esse cara não fez nada para estar merecendo isso. Não é só não fazer mal, é proteger o seu próximo que não merece a afronta, é óbvio, né? Então, e continua na descrição daquelas pessoas que vão habitar no tabernáculo, que vão habitar no Santo Monte. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Gente do céu. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. O que significa isso? Réprobo, aquele que é digno de reprovação. Você já aprovou algum réprobo? Alguém que estava fazendo uma coisa que seu coração via que é mal e você falou assim, pô, esse cara é bom mesmo, hein? E o cara tá lá fazendo coisa errada. Aquela mulher tá fazendo coisa errada. O cara tá se gabando, por exemplo, de ter batido em alguém. Não, porque eu bato mesmo, eu dou porrada, eu sou bom, eu sou não sei o que lá. E você tá lá, pô, esse cara é bom. Tá louvando o ego daquela pessoa. Quer dizer, esse cara é um cara réprobo. Ele é reprovável naquilo que ele está fazendo. E pior, se gabando de fazer. E você, o seu coração está, sabe, se enchendo de alegria por aprovar o réprobo. Portanto, aquele que vai habitar no tabernáculo e morar no Santo Monte é aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. O coração dessas pessoas que vão estar com Deus olham para essas pessoas que são dignas de reprovação e despreza. Você vê uma pessoa que está fazendo uma coisa que você sabe que é errada, e apesar de ter um monte de gente em volta batendo palma, seu coração se entristece por aquela pessoa estar tendo aquele tipo de atitude. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Gente, essa parte é fenomenal. Aquele que mesmo que jura com dano seu, não muda. Olha que interessante essa parte aqui. Na sequência de Salmo 15, Davi responde a pergunta introdutória de Salmo 15 com resposta em 5 partes e lista 10 qualidades morais que caracterizam a pessoa que vive na presença de Deus. Também é interessante observar que o salmista aplica os 3 verbos vir, viver, praticar e falar. Ele vive, ele pratica, ele fala. Todas as possibilidades de ação sua em direção a outro ou a alguém estão abrangidas nessa descrição de quem é que vive no tabernáculo e no santo monte do Senhor. E detalhe, todos esses 3 verbos estão no presente do indicativo. Portanto, isso significa que tais comportamentos estão sempre presentes na vida do crente, o tempo todo. De forma contínua. É um modus vivendi da pessoa que habitará no santo tabernáculo e no monte Sião. O escritor de Provérbios escreve que o justo que cede ao perverso é como uma fonte de água contaminada. Esse Provérbios, fazendo um paralelo aqui. Ou seja, ele é uma fonte de água, tem possibilidade de matar a sede de 1000 pessoas. Mas você contamina aquela fonte, vai servir para quê? Assim é o justo que cede ao perverso. Mas o crente condena abertamente o pecado e também despreza aqueles que se colocam como inimigos de Deus. Você é amigo de algum inimigo de Deus? Eu sou amigo de algum inimigo de Deus? Isso é muito importante. Inimigos de Deus, meus queridos, muitas vezes são pessoas que fingem ser amigas de Deus também, tá? O que diz se elas são ou não amigas de Deus são os frutos que ela dá com a sua vida. E o 5º verso aqui, cadê? É isso aí. O 5º verso diz:
aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, quem faz o quê? Não emprestar dinheiro com usura e nem receber suborno contra inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Quem pratica a não atitude de receber suborno, a não atitude de usar mesmo, sabe, castigar com juros estratosféricos as pessoas mais simples, nunca essas pessoas não serão abaladas. Não tem vento que derrube essa pessoa. Isso está em harmonia com o que escreve, inclusive, o apóstolo João. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Nesse ponto podemos perceber que Salmo 15 aponta para Cristo. É por meio de Jesus Cristo que os crentes podem se achegar à presença de Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre e jamais ser abalado, pois estaremos firmes na rocha que é Cristo, o Senhor, para sempre. Essa foi a leitura comentada de Salmo, capítulo 15, ou hino número 15, para vocês. Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim, um abraço.